Bora, galera! Hoje tem live top falando sobre reposicionamento de imóveis. Vamos lá para mais um papo de leilão. Boa noite, pessoal. E aí, Renan? Beleza? Opa, Como é que tá as coisas? domingão preguiçoso, né? A pessoa nem chegou ainda na live, ó. Domingão preguiçoso, essa é a grande realidade, né? Estamos com um domingão preguiçoso aí e organizando muita coisa, né, Fernando? Hoje a gente estava batendo papo aí, organizando o nosso encontro lá Vai ter o encontro da cúpula, né? De sexta a domingo, e no domingo vai ter a The Nossa, Best House, do Smart Barbecue lá na The Best House, a segunda edição. Galera, pra vocês terem ideia, né? Já vou adiantando aqui para vocês, antes da gente entrar no tema reposicionamento, até porque tem a ver também com a The Best House, tá? Na Smart, né, a gente tem um projeto de compra de casas milionárias, né? Que é o fundo imobiliário que a Smart tem, que ela compra imóveis milionários. Nesse momento, nós temos lá na carteira, por exemplo, tanto a The Best House quanto o apartamento na Barra, temos apartamento na Lagoa, enfim, temos bons imóveis aí, que são imóveis milionários comprados por meio desse fundo imobiliário. E aí, a gente fez em 2023, um evento no meio do ano. Foi um evento chamado Smart Barbecue, de uma casa que a gente tinha arrematado no Tamboré, em São Paulo, em Alphaville. Tinha arrematado essa casa por R$ 2 milhões, um projeto do fundo. E revendemos essa casa depois. Na verdade, revendemos em 5 meses, mas a gente demorou a receber um pouco, porque teve que baixar a penhora e tal. Era um leilão extrajudicial. Vendemos um ano depois, assim, efetivamente recebendo no bolso, por 4 milhões e 300 mil. Só que antes de vender essa casa, a gente comprou em fevereiro, em, em julho, né? Foi junho, né? Se não me engano. Em junho, a gente fez esse Smart Barbecue lá no Tamboré. Então tem os vídeos aí, foi bem legal, até postei no story. Pô, colocamos 80 smartanos lá dentro da casa, churrascão, colocamos com. Teve churrasco, teve peixe assado, teve. Mas foi sensacional, né, Fernando? Foi um evento espetacular, ficou para a história. Porque é o seguinte, não é um aluguel de casa, é a casa arrematada, né? Então lá arrematada, a gente antes de vender a casa, vendemos depois por mais que o dobro do preço, a gente fez um evento lá dentro do Tamboré, né? Foi sensacional, né, Fernando? tem aquela trend, né, que tem rola aí na internet. Primeiro você começa, depois você melhora. Então, gente, essa casa do Tamboré que o Renan tá falando foi a maior era, né? A maior arrematação da comunidade Smart na época. Então, nós fizemos uma arrematação de 2 milhões. Hoje a gente está fazendo a arrematação de 2 milhões, um mais um, né? Não precisa de um monte de gente. Mas naquela época era um acontecimento. E aí o que aconteceu? Poxa, arrematamos uma casa que nós íamos vender por 5 milhões. E o que ia acontecer? Ah, como é que é isso? Onde é que é essa casa? Todo mundo querendo conhecer a casa. Vamos fazer um churrasco lá. E assim a gente fez. Né? Botou uma carne para queimar lá, juntou todo mundo na roda, um conversa daqui, conversa dali. Sabe aquele churrasco de fim de semana? Foi exatamente o que a gente fez naquela casa. E agora, né, a gente tem uma nova operação, que é a The Best House. A gente colocou um título nessa casa, The Best House. Vocês imaginem uma casa com 950 metros quadrados de área útil, de construção. Um terreno de 2.300 metros, né, Renan? Então, uma casa maravilhosa. Depois de quase um ano aí de reforma, restauração, deixamos a casa cinematográfica. Né? A casa está fantástica. Mérito ali da Carla Rocha, do Kenny, né? E aí o que acontece? A gente aqui ontem conversando sobre outras coisas, daqui a pouco, bora fazer um barbecue. O Renan fala barbecue, né? Bora fazer um churrasco lá na The Best House? Vamos fazer. Pô, mas e a agenda? Quando é que a gente faz? Ah, vamos unir o útil ao agradável. A gente tem um final de semana exclusivo com a cúpula dos tubarões, né? Que a gente vai se reunir com eles aí num hotel e passar um fim de semana juntos, traçando aí, botando papo em dia, desenvolvendo ideias e negócios, um negócio sensacional. Falou, como é que funciona no domingo? Domingo, normalmente, você sai ali do hotel meio-dia, vai embora para casa. Ô, vamos embora fazendo esse domingo aí. A gente sai mais cedo do hotel, junta lá na The Best House, chama os outros smartanos e vamos botar o papo em dia, né? Ou seja, atualizar isso daí. E aí surgiu essa ideia da gente fazer o nosso segundo barbecue na The Best House agora. Cara, a casa tá maravilhosa. A galera quer conhecer, Sensacional, não vai tem ser jeito. legal demais, né, Fernando? E mostrando para vocês, né, que as operações que a gente faz, vocês participam, vocês podem ir lá nos imóveis, né? Então aqui não tem
é aquele tipo de imóvel que ninguém sabe o que foi, né? Eu vejo muito expert aí na internet. Arrematei milhões, arrematei não sei quantos imóveis. Ninguém vê esses imóveis, né? Aqui não, vocês vão lá ver o imóvel. Vocês vão lá participar com a gente vai contar a história do imóvel para vocês, contar como é que foi a operação, né? Explicar e fazer muito network, muita certeza, tenho certeza, muita parceria nesses encontros, né? A Smart preza muito por esses encontros. Isso, de fato, faz a diferença e é por isso que a gente está próximo aí de chegar a 1 bilhão em arrematações dentro da comunidade Smart. Essa semana foi uma coisa extraordinária, Fernando. Antes da gente começar aqui no assunto propriamente dito, foi uma situação extraordinária. A comunidade essa semana bateu todos os recordes. Todos. Foi uma coisa impressionante. Aqui na Caixa, na Smart Caixa, a quantidade de arrematações que teve, eu nunca tinha visto uma semana tão forte mesmo. A gente está mais ou menos só na Caixa, tá? Com indicação da Smart Caixa, mais ou menos com 10 a 12 arrematações por dia. Por dia. Só essa semana. 10 a 12 arrematações por dia. E isso só a Caixa. Só o que indicou a gente. Ou seja, nós estamos passando ali provavelmente de 20 a 25 arrematações por dia dentro da comunidade Smart. Então, é um negócio que realmente, assim, tá surreal. Maluca. E isso certamente vem muito da qualidade das parcerias, né? Qualidade das parcerias. As parcerias realmente têm feito a diferença, né? Então, isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso, porque, de fato, a maioria das arrematações são em parceria, né? Então, o network tem construído muita coisa. O Alico perguntou como contabiliza a quantidade de arrematações da comunidade. A gente, na verdade, usa agora o sistema de gestão, né? Então, os marcantes estão usando o sistema de gestão, a gente sabe, pelas arrematações ali do sistema de gestão, quantas foram feitas por dia. Então, agora nós temos relatório por dia ali, né? O pessoal usa o sistema de gestão, a gente tem noção ali de como é que está sendo o movimento da comunidade Smart, quantas são em parceria, e complementar isso, nós temos também a Smart Caixa, né? Então, quando você indica a Smart Caixa na compra do imóvel, né, lá da Caixa, a gente recebe. Então, assim, da Caixa, a gente participa do pós-arrematação com vocês gratuitamente, né? Então, você indica a Smart, a gente participa cuidando do pós-arrematação para vocês. Quem paga é a Caixa, então não tem custo nenhum para o arrematante. Além disso, a gente participa da venda do imóvel com vocês. Então, eu sei muitos imóveis foram arrematados porque eu estou participando da venda deles. Como? A gente paga o anúncio para vocês venderem o imóvel gratuitamente, não tem corretagem, não tem nada. Chega o lead para você vai fazer a venda. Então, não tem absolutamente nada. E a gente, obviamente, tem essas informações dos imóveis que estão sendo anunciados, porque passa pela Smart Link. E, por fim, agora tem o modo de gestão. Pelo modo de gestão, a gente consegue ver todos os imóveis arrematados. Aí de judicial, outros bancos, né? Então, ali vocês têm as informações, né? As informações que vocês colocam ali. A gente tem relatórios dados. É óbvio que eu não olho isso individualmente, mas eu tenho agregadores. Eu peço, quantos imóveis foram arrematados? Ah, foi 50. Quantos imóveis foram não sei o quê? Tá, qual região? Tal. Então, tem dados gerais lá que são exportados para poder construir esses números, né? Que a gente sabe os números da comunidade Smart. São números grandiosos, né, Fernando? Você só está esquecendo da cereja do bolo aí, né, Renan? Por que a comunidade Smart arremata tanto? Tá? Não é porque aqui só tem milionário, que todo mundo aqui tem dinheiro, não. Para quem está no mercado de leilões, sabe. O que impede você de arrematar muito? Né? Falta de convicção, falta de segurança. E dentro da comunidade Smart, gente, o que acontece? Você pode olhar um imóvel em qualquer cafundó do Judas do Brasil. Né? O que vai acontecer? Sempre tem um smartano que conhece aquela região, que conhece aquele imóvel, que vai conseguir te dar informação suficiente para você ter convicção de fazer a arrematação. Então as arrematações acontecem por quê? Porque a comunidade proporciona informação privilegiada. Sempre assim, né? Conhecimento privilegiado, desde como, estratégia de como é que você arremata. Ou seja, você melhora e aprimora tudo o que um arrematante comum faz. Então, é Série A, né? É Champions League, não tem jeito. Não é a mesma coisa. Comunidade Smart, você pode ser você pode entender tudo, devorar toda a lei, todo o manual, entender o checklist, mas o que proporciona essa efetividade, o que proporciona esses grandes resultados é a ambiência, é a comunidade Smart, não tem como. Exatamente. É ali que está a cereja do bolo, ali que as coisas acontecem, né, Fernando? Não tem como negar. Bom, vamos lá começar agora o assunto de hoje, galera. É sobre reposicionamento de imóveis, tá? E aí nós vamos trazer, obviamente, falar um pouquinho aqui da The Best House, né? Sem entrar muito em detalhe
na operação, porque nós vamos deixar explicar a operação lá na The Best House com quem estiver lá no barbecue, tá? Então vai ser o segundo evento dentro de mais uma casa arrematada, mais uma mansão, né, milionária, e a gente vai tratar desse assunto lá sobre, né, reposicionamento. Vai ter muita roda de conversa, nós vamos explicar essa operação. Mas falando um pouquinho sobre a história da The Best House, né, sobre a ideia de reposicionar imóveis, né? Então, quando você compra, né, qual que é hoje a grande engrenagem quando a gente fala de escala? E o Fernando aqui é o grande mentor aí de escala hoje no mercado, né, de empreendedorismo no mercado, né, de leilões de imóveis. Então, Fernando, a proposta dele é ensinar pessoas a construírem um negócio, empreender no mercado de leilões de imóveis e, obviamente, lucrar 1 milhão ou mais, né, nesse mercado. Então, a proposta, né, de criar um negócio, ela passa, obviamente, por uma engrenagem, né, uma engrenagem que vai muito além só de saber o que é leilão extrajudicial, o que é leilão judicial, arrematar de fato, vai muito além só de arrematar. É uma engrenagem que vai cuidar tanto de aumentar a lucratividade, como aumentar a boca do funil, como possibilitar que erros que você faça na sua análise expressa, eles possam ser corrigidos, tá? Então tem coisas que, quando a gente fala de funil grande e análise expressa, ou seja, tem muitos imóveis para arrematar e analisar eles rapidamente, a gente tem que estar preparado para, em caso de, eventualmente, você arrematar o imóvel e ele está pior do que você imaginava, porque, obviamente, quando você compra em leilão, você não tem condição de olhar antes. Você ter como corrigir essas operações. E aí entra a questão do reposicionamento. Veja, não é só corrigir, mas também extrair mais lucro. Então, às vezes é correção, às vezes é correção extrair mais lucro, às vezes é correção que não vai aumentar a lucratividade, mas vai aumentar a liquidez. Então, entender isso muda o jogo completamente, porque está totalmente atrelado à construção do funil, né, Fernando? Então, primeiro ponto que a gente tem que entender, né? Reposicionamento não é só uma estratégia para você aumentar a lucratividade, que a maioria das pessoas usa a estratégia do reposicionamento isoladamente como uma estratégia para, olha, eu tenho um imóvel que eu vou ganhar 100 mil, eu faço uma reforma para agregar valor e vou ganhar 200 mil. Né? Então, ou seja, olhando sempre na questão da lucratividade. Mas quando a gente olha esse reposicionamento dentro da engrenagem de escala, a gente entende a importância dele, que vai muito além só de aumentar o lucro. É ele que possibilita a criação de um funil de alta performance e que a análise expressa, quando você faz análises muito rápidas, essa análise expressa tem que estar linkada com imóveis que você possa depois corrigir a operação. Então, basicamente é isso, né, Fernando? O primeiro ponto, né? O que é esse tal do reposicionamento? Se puder explicar para a galera aí. O Fernando, que foi o pioneiro em escala desse reposicionamento. A gente faz em um caso, faz em outro, mas a verdade é que eu, particularmente mesmo, antes de fazer esses reposicionamentos, essas reformas que agregam valor, eu já deixei muito dinheiro na mesa. Deixei muito dinheiro na mesa fazendo o quê? Vendendo imóvel rápido, sem agregar valor, que eu poderia ter levado o dobro da lucratividade, fazendo reparos inteligentes, não simples, mas inteligentes, né? Que gastariam um tempo ali, mas que poderiam dobrar minha lucratividade, ao invés de vender, pegar o dinheiro e tentar fazer outra operação. Conta pra galera aí, Fernando, como é que começou tudo isso? E aí a gente entra aqui mais ou menos como é que, né, a ideia aqui por trás da The Best House do reposicionamento. Boa. Inclusive, né, vou até abrir um parênteses para contar uma história aqui, que a primeira grande, né, operação que eu fiz de house flip, de reforma, de reposicionamento, foi uma casa de Arujá, que eu arrematei em 2021, né, então não está nem tão longe assim. Peguei financiado da Caixa, era uma casa 400 metros quadrados, um terreno de 800, dentro do condomínio Arujazinho 3 ali. E hoje, inclusive, no domingo, estava lá me reunindo hoje com a minha comadre, que é a esposa desse meu sócio que entrou. Ele não era do mercado, né, mas ele tinha crédito, a gente entrou com o crédito dele, eu e ele de sócio. E aí o que aconteceu? Arrematamos na Caixa aquele imóvel e hoje, tá abrindo um parênteses aqui, estava no almoço almoçando junto com a minha comadre e com a minha filhada, que é a filha dele. E a gente discutindo, ela com 17 anos, né, naquela fase, olha, e agora? O que eu vou fazer? Fazer faculdade do quê? Eu quero fazer medicina, não sei o que lá. E a gente discutir, não, você vai fazer direito e vai trabalhar comigo para aprender a ser rematante.
Eu nem vou te cobrar mentoria, falei para ela. Hum. Né? Mas assim, no meio da discussão, o que aconteceu? Ela tinha interesse em fazer medicina. E aí falou, vou ter que ir para a faculdade pública, a medicina particular é na faixa aí de 15 pau, 14, 15 pau na mensalidade. Aí eu falei, poxa, espera aí, vamos fazer uma conta. 5 anos de medicina, 15 mil reais, você tem ali 900 pau, 1 milhão, né? É o custo de uma faculdade de medicina, uma faculdade particular de medicina. E aí, no meio do conversa, eu já me lembrei na hora. Eu falei, caramba, Mari, 1 milhão foi exatamente o lucro que a gente ganhou naquela casa de Arujá. Você imagina que em uma operação dá para pagar a sua faculdade de medicina inteira, entendeu? Em uma única operação, com o lucro de uma única operação. Fazendo o quê? Reposicionamento. Né? Então, olha só o tamanho do parênteses que eu abri ali com ela, né? Mas não adianta, tá com 17 anos, eles têm ideias e ideias, só vão aprender isso depois que eu tiver com 30, eles voltam a fazer mentoria com a gente, não tem jeito. É isso aí, é isso aí. Não tem como nesse momento da vida enxergar, né? Como seria. Mas, mas a questão do reposicionamento, né? Muita gente acha que é simples, que é só fazer isso. Eu vou comprar, vou reformar e vou vender, vou colocar no maior dinheiro. Inclusive vários, né? Tubarões, smartanos ali, a gente tem que, de repente, às vezes puxar. Porque o que a gente não pode perder sempre do foco é que o objetivo nosso é lucro, né? Então, às vezes, não é uma baita de uma reforma ou até um reposicionamento. O lucro está no negócio. E eu tenho que entender qual é o melhor momento de eu fazer aquilo. Usando esse exemplo de Arujá. Qual que era a minha intenção naquele caso? Era pegar, comprar ali por 1,1 milhão, vender por 1,5 milhão, ia ter gasto ali 100 mil e ia ganhar 300. Era um baita de um negócio. Né? Então, só que o que acontece? Tem determinados imóveis, gente, que simplesmente não têm liquidez, não vendem do jeito que está. Você tem que obrigatoriamente reposicioná-los. Né? Então são várias situações nesse sentido. Então, às vezes, não é só comprar e ficar lá esperando vender ou baixar muito o preço. Por quê? Porque você deixa assim dinheiro na mesa. Né? Muito, muito, muito. Eu estou, inclusive, fechando essa semana, provavelmente deve fechar negócio com uma proposta numa casa, 1,2 milhão, casa no mercado direto. É uma casa que o que acontece? Depois que eu reformar e eu vou gastar ali uns 500 mil, 600 mil de reforma nela, eu consigo vendê-la por 3. Né? Então, quer dizer, eu consigo reposicionar e o meu lucro vai estar, o tal do estressado, né? Então, naquele caso, tem uma margem absurda. Mas por que o dono não faz isso? Porque eles não têm visão de negócio imobiliário. Né? Eles falam assim, Deus me livre, que primeiro, quando a pessoa conhece o imóvel, ela tem a tendência natural de depreciar de cara. Né? Aquilo que é da gente, normalmente a gente não valoriza tanto. Né? E isso acontece com o cara. Aí vai a situação. O cara, quando está no leilão, né? Perdeu a casa lá no leilão, vai lá, depreda a casa, faz um monte de coisa. E você entra lá na casa. O cara morava lá 2 anos sabendo que ele ia perder. Ele não arruma nada, ele não melhora nada. E aí, quando você entra, se depara com aquilo, compensa só vender? Não. Né? Então, focando. A primeira foi lá em Arujá, em 2021. Foi uma casa que eu arrematei por 1,65 milhão e eu vendi 2,450. Né? Então foi uma baita. Né? Quanto que eu gastei nela lá? Gastei 300 mil de reforma. Mais os investimentos e tudo, ela deu exatamente quase 1 milhão de lucro naquela casa. Então ali eu falei, poxa, esse negócio a gente tem que fazer. Nós vamos ter que aparecer a oportunidade, a gente faz. Só que não é só fazer por fazer. Não é simplesmente assim, eu tenho, nesse caso específico, eu vou fazer essa reforma porque eu vou para reposicionar. Eu tenho que entender primeiro qual é o contexto, quanto vai demorar a obra, onde eu vou conseguir colocar ela. Que se eu não entender de avaliação, se eu não entender do mercado imobiliário, eu nem sequer consigo fazer reposicionamento. Né? E aí cai uma outra situação que você fala o tempo inteiro lá para os tubarões, né, Renan? Corretor. O corretor disse que reformada vai vender por tanto. Ele não tem noção do que é a casa depois de reformada. Não tem nem noção, ele não sabe nem o que vai ser feito. Né? É brincadeira, porque chegamos aqui, né, essa semana lá com os tubarões, né? Que é a mentoria, né, com o dia inteiro a gente fica ali opinando nas operações, né? Então é um acompanhamento mais próximo ali com o Tubarão, com o Fernando, né? E eu, Pedro e Pierre. E essa era uma das operações, era uma casa em Camaçari, né? Que o time 2 tinha pegado lá, arrematou. Na verdade era venda online, então tem aqueles 2 dias para poder pagar o boleto. E já a gente entra no assunto aqui propriamente dito, do reposicionamento da The Best House. Mas só para vocês entenderem, porque faz parte do contexto, tá? Uhum. E aí,
Era uma casa de 2 milhões de reais. Para quem não sabe, hoje Guarajuba, né, que fica em Camaçari, e essa casa estava em Guarajuba, é uma das áreas mais valorizadas hoje da Bahia. É impressionante como é que lote lá tá valendo 3 mil, 4 mil metros quadrados. Tá uma coisa absurda, tá uma corrida mesmo, né? Até tem que tomar cuidado mesmo, até para não entrar em nada especulativo demais, que obviamente depois você pode ficar com o mico na mão. Mas que de fato é uma região que está sendo altamente procurada, é muito próxima de Salvador, né? Então são poucos quilômetros ali, acaba que o pessoal de Salvador normalmente, ou quem tem muita gente já mudando para Guarajuba, e quem não mudou ainda para Guarajuba tem colocado, tem tido casa, né? Os pessoais, obviamente, quem tem dinheiro tem casa ali em Guarajuba para poder passar final de semana, passar férias e tal. E aí, essa casa era muito engraçada, porque era 2 milhões de reais, e era uma casa de 700 metros quadrados, 500 metros de lote, se não me engano era essa a metragem, e uma baita, olha lá, o Península de Maraú, o Península de Maraú já está valorizado há muito tempo, né? Tá voando também. Mas era uma casa extraordinária, né? E o que naturalmente se faz numa hora dessa, né? Você que tem medo ou tem receio, e é normal, não tem nada de errado quanto a isso, tá? Tem que ter mesmo, tá? O medo é que protege a gente. Mas, enfim, quem tem medo, obviamente, vai o quê? Buscar informação com profissionais da área. Só que esse tipo de negócio, gente, ele é muito difícil de você pegar informações na área. Por quê? Porque o corretor, por exemplo, você vai ligar para o corretor e falar o seguinte: corretor, quanto que vende, quanto que vale essa casa? O corretor, primeira coisa que ele não consegue chegar lá na frente. Ele vai te avaliar a casa como está. Óbvio. Isso não é nem demérito para o corretor, não, tá? O corretor tem que fazer isso mesmo. Ele nem precisa, na verdade, eu até falo, pessoal, evitem ligar para o corretor, pedir para o corretor avaliar. Isso não existe, gente. O corretor, primeiro, que não tem acesso à casa. Segundo, que ele vai fazer a mesma coisa que você faz. Só que você fez melhor, porque você teve mais tempo para analisar. Você vai pedir para o corretor em 10 minutos para o cara avaliar a casa, sendo que não ele não fez nenhum trabalho. Você fez um trabalho muito mais amplo e específico do que ele, né? Amplo no sentido de pegar ofertas e específico que você está avaliando aquele imóvel. Ele vai olhar o contexto geral. Liga para o corretor. O corretor, primeira coisa, ele não vai. A avaliação dele imediata já é contaminada. Pronto. Aí você vai virar para o corretor e ainda pergunta assim: quanto que você acha que se eu reformar a casa eu pego? Ele não sabe nem o que você vai fazer e muito menos como que a casa vai virar. Então, qualquer informação que ele te der é chute. Então, não vale de nada essa informação. A única coisa que o corretor pode te agregar, e aí por isso que eu falo sempre, galera, muito cuidado. Eu vou contar a história da Best House para vocês entenderem o que eu estou falando. A única coisa que o corretor pode te agregar é o seguinte: qual casa você vendeu aí recentemente? Só isso. Ah, vendi uma casa de tantos metros, tal. Tem a foto da casa? Tem, acabou. Beleza. Não precisa avaliar a casa, não precisa nada. Só me fala, qual casa você vendeu aí? Porque com a casa vendida, a gente consegue. Aí você consegue ter um paralelo. E começar a mapear qual que vai ser o preço final da casa que você vai comprar com a reforma que você já tem na cabeça que você deve fazer. Né? Ah, Renan, como é que eu tenho a reforma na cabeça? Cara, isso com a experiência, à medida que você for tendo experiência, você vai começando a enxergar o que dá para fazer naquela casa, tá? Em cada casa. Por que eu estou te contando isso? Por que eu estou contando isso para vocês? Aí agora vamos entrar no assunto de reposicionamento. Na casa de Campinas, foi a mesma coisa, tá? Quando a gente chegou na casa, a casa estava, vamos dizer assim, num padrão inferior ao acabamento do que tem na região, tá? Então, o que a gente tem que fazer ali? Tomar duas decisões. Tomar uma decisão de duas opções. Ou você faz a venda do jeito que ela tá, e aí, obviamente, vai demorar para você vender uma casa sem reforma, igual o Fernando falou, tem casa que não reforma, tem casa que não vende, se você não reformar, ou demora muito para vender. Por quê? Porque 95%, 93%, isso é dado DataZap, tá? 93% das pessoas que compram uma casa, elas compram casas ou apartamentos, tá? Eu estou generalizando casas aqui, mas independente do tipo construtivo. Ela compra a casa, pronta para morar. Somente 7% das pessoas compram imóveis para reformar. Então, quando você pega um imóvel e coloca ele no mercado sem reforma, isso não tem nada a ver com reposicionamento. Reposicionamento não é reformar. Nós vamos explicar aqui para vocês. É outra coisa, tá? Parte da reforma, mas a ideia por trás disso é uma ideia mercadológica. Quando você coloca um imóvel sem reformar, você está vendendo para 7% das pessoas.
Quando você reforma, você está vendendo para 93. Então, isso é dado, tá? Isso é dado do DataZap, tá? Então, se você não reforma, você está vendendo para 7% das pessoas. Quando você reforma, você está vendendo para 93. Pronto, acabou, tá? Então, só isso aí já mostra a importância de reformar o imóvel. Agora, eu vou começar a falar de reposicionamento. O corretor chegou lá, né, Fernando? Fernando lembra disso. Fez uma reunião com a gente. O Fernando acho que estava nessa reunião. Ele fez uma reunião e falou assim: eu duvido que essa casa vai ficar do jeito que vocês colocaram no desenho. Porque a gente mostrou o desenho e eu perguntei para ele: quanto que vale essa casa no desenho? Ele nem falou. Falou: eu duvido que essa casa vai ficar desse jeito. A casa não só ficou desse jeito, como ficou melhor. E essa semana ele já me ligou 2 vezes. Primeiro ele mandou uma mensagem e depois me ligou, na verdade. Ele me ligou uma vez e mandou uma mensagem. A primeira mensagem que ele mandou já tinha mandado semana passada. Quer trabalhar a casa de todo jeito, quer trabalhar, ele é especialista lá no condomínio que a gente reposicionou a casa. E ele mandou uma mensagem e falou: cara, de longe a casa já está chamando atenção. De fora do condomínio a casa está chamando atenção. As luzes da casa já estão chamando atenção. Porque ela tem um pôr do sol maravilhoso ali também. Ela fica na divisão do condomínio. Um pôr do sol maravilhoso. A casa é um monumento. Lá de fora você já consegue ver a casa lá dentro. Então, e até abrindo parênteses, Nath, cortando você um pouquinho, né? Para puxar a orelha do Fabrício, que está aqui na live, que mandou no privado para mim lá no Instagram, falando assim: corta a luz para economizar até você vender. Falou: é a luz que vai vender ela, rapaz. Exatamente. Né? O próprio corretor me falou: as luzes da casa já estão chamando atenção, porque realmente é um monumento. Né? Então começou já a chamar atenção, já é burburinho dentro do condomínio. E a gente, obviamente, já batizou a casa de The Best House. Né? Então, exatamente. Ele perguntou. Eu mandei o print para vocês lá, né? Eu mandei o print lá para vocês, né? Na hora que ele mandou, as luzes estão chamando atenção. Eu falei: mas eu falei com você, é a The Best House. Uai, não estou falando de qualquer casa, estou falando da The Best House. Tem que chamar atenção mesmo, né? Então, voltando para o assunto reposicionamento. O que a gente fez? Um reposicionamento, né? Fez um reposicionamento. E qual que é a ideia por trás disso? Quando você tem uma esteira, presta atenção, isso aqui é coisa de anotar, tá? Isso aqui é coisa de anotar. E vocês vão ver isso lá na The Best House, vocês vão entender exatamente o que nós estamos falando aqui. Quando você tem uma esteira, né? E o Fernando é o maior especialista em montar esteiras desse tipo, né? Esteiras que agregam, esteiras que constroem funil de alta performance, né? E gera muita arrematação. Você tem que saber que análise expressa, veja bem, com o tempo, à medida que você vai melhorando, aprendendo, ficando especialista, ficando mais profissional, seu nível de erro é muito pequeno, tá? Hoje, a gente erra muito pouco, mas erra. Óbvio que erra. Quando você faz uma análise expressa, você pode errar, né? Então, isso faz parte do negócio. A diferença é que a gente joga um jogo. Qual que é o jogo que a gente joga hoje? E aí, pega isso aqui. Vocês vão entender o que é um jogo de escala. De cada 10 imóveis que a gente faz, presta atenção. Cada 10 imóveis que a gente faz, 8 a gente tira 40%, 50%, 60%. E 2 a gente tira ali 20%, 25%. Por quê? Foi um erro. A gente chegou lá, a casa estava pior, tinha que fazer uma reforma, gastou mais. Faz parte. Então, de cada 10, 80% a gente faz mais, igual ou maior do que a gente tinha planejado. E apenas 20% a gente tem esses erros que, cheguei lá, a casa estava pior, gastei muito mais, ou não deu para reposicionar, ou isso ou aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque isso é o jogo da análise expressa. A diferença do mercado de leilões para o mercado, por exemplo, que você vai de ações, ou de... não vou falar de renda fixa, porque renda fixa hoje é 0 a 0. O cara que coloca em renda fixa, eu tenho pavor de renda fixa. Né? É um negócio para mim que não faz o menor sentido. O cara colocar dinheiro para empatar com a inflação, né? Ou ganhar pouquinho. Isso não deixa ninguém rico. Mas pensando em ações, né? que é um investimento que eu já simpatizei no passado. Qual que é o problema de você, por exemplo, ter 10 ações? E 8, provavelmente você vai ter umas 3 ou 4 vencedoras que elas vão ter que compensar 6 outras perdedoras. Aqui no leilão você não tem nenhum perdedor. Aqui você não tem nenhuma que você vai ter que compensar o prejuízo. Cara, prejuízo aqui é só se acontecer uma coisa muito maluca. Às vezes você assumiu uma dívida que não estava prevista, alguma coisa assim. Não tem como acontecer, né? Então, as 8 aqui, elas não têm que compensar nenhum prejuízo. As 2 que deram menos, elas deram 20%. E as outras, elas alavancaram a nossa rentabilidade. Por isso que dá muito dinheiro.
É por isso que o Fernando faz 40 arrematações, 5 ele tem lá 20%, mas as outras 35 é 40, 50, 60, 70%. Então a alavancagem patrimonial é muito grande. Né? E mesmo quando você erra, você consegue corrigir. Aí que vem o conceito do reposicionamento, também como proteção. Então todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Ah, eu vou reposicionar para aumentar a minha lucratividade. Beleza. E quando... Mas o segredo do reposicionamento está muito além disso. Ele também serve para você corrigir as operações. Tá? Então, são operações que você faz, analisou expressamente, eventualmente, você pega imóvel que, poxa, eu precisei, não está legal, vou ter que corrigir essa operação para sair. E você consegue sair usando esse reposicionamento, desde que o imóvel atenda algumas condições. Né, Fernando? Então, ficou claro aqui o que eu quis dizer? Eu quis fazer o seguinte, o primeiro paralelo. Por que no imóvel a gente pode fazer, se dá o luxo de fazer isso? Porque o pior negócio que a gente faz dá 20%. O pior negócio que você vai fazer vai dar 20%. 15% ao ano, 17% ao ano, 20% ao ano. Então você esquece. É muito maior do que qualquer outra coisa. E os melhores, eles vão subir lá para cima. 50%, 60%, 70%. Então você já tem uma proteção inerente aqui. Só de você ter comprado mais barato, você nunca perde. Ou você ganha 20% ou você ganha 70%. 40%, 50%, 60%, 70%. Tá? Então, show. E isso garante, né? Isso faz com que a gente monte uma operação em que a gente possa fazer análise expressa. Porque a gente sabe que a margem de erro aqui, o erro, ele fica num quartil muito pequeno, num percentual muito pequeno, e que a gente consegue corrigir. Mas a análise expressa, combinada com o reposicionamento, a gente consegue gerar uma proteção e recuperar muitas operações que, eventualmente, inicialmente, você poderia olhar e falar assim, essa aqui deu ruim. Você vai lá e recupera. Voltando para a Casa de Campinas, né, Fernando? Arrematamos a Casa de Campinas. Chegamos na Casa de Campinas, o que a gente encontrou? Um imóvel que estava desadequado para o padrão. Não é isso? Paredes, sujeira, casa depredada, ou seja, um imóvel de altíssimo padrão e que não tinha gerava nenhum desejo, ou seja, era praticamente impossível vender no estado que estava. Exatamente, impossível vender no estado que estava. E aí vem uma das características mais importantes quando você quer reposicionar o imóvel. Presta atenção. Quando você está num condomínio, tá? E que o imóvel, e que a variação dos preços dos imóveis, o condomínio é um imóvel de rua, tá? Isso tanto faz. Você está num imóvel que a variação dos preços é grande, você pode tirar essa casa daqui de baixo e levar ela lá para cima. Ela tem que atender algumas condições. Obviamente, ela tem que ter espaço para isso. Essa casa, por exemplo, não tinha como a gente saber o acabamento interno, porque você não entra no imóvel antes. A gente passou drone na casa, o que a gente cuidou de olhar? Se essa casa tiver ruim, a fachada é boa? É, porque mudar a fachada é um negócio monstruoso. É muito mais difícil. Então, a primeira coisa que a gente olha, fachada. Tem fachada? Tem. O lote era grande. Então, só do lote ser grande, você tem a possibilidade de fazer coisas no lote que possam agregar valor. Então, esse era outro ponto. Então, presta atenção, fachada e o lote. Qual que é o valor do lote perto da construção? Né? Perto do valor dos imóveis ali. O lote já estava mais ou menos na faixa de 1.700 o metro quadrado. Então, só o que a gente estava pagando na casa era muito próximo do que valia o lote. Ponto. O lote tinha condições especiais. Ele era final de rua, privativo, próximo do clube. Em condomínio isso manda muito. Quando você está próximo do clube, vale mais. Você não pode ficar nem longe do clube e nem pegar trânsito interno. Tome cuidado com condomínios muito grandes, porque tem condomínio muito grande que tem trânsito interno. Então, quem mora muito longe do clube e tem que passar por pegar trânsito interno, às vezes o lote vale mais, está mais distante das áreas mais valorizadas. Ali não. Era uma casa que estava a 500, 600 metros do clube, não pegava trânsito para sair, final de rua e um lote privilegiado, porque ele era um lote de 2.200 metros quadrados que não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum paralelo lá dentro do condomínio, né, dessa maneira. Claro, tem outros lotes lá de grandes também, mas nada parecido nessas características aqui desse lote. A fachada é fundamental, viu, Francis? Isso aí é uma coisa que a gente adicionou no nosso checklist e a gente olha a fachada mesmo, tá? Por quê? Porque a fachada é cara de mudar. Então a fachada tem que derrubar a casa. O negócio fica complicado demais. Se ela não tiver pelo menos um contorno que dê para você valorizar ela, tiver que mudar completamente, aí é um negócio que não vale muito a pena. Então, localização dentro do condomínio, características do lote, fachada que daria para remodelar independente de qualquer cenário. Então você faz a arrematação. Beleza.
Mas se você chega lá dentro, está numa casa de alto padrão, né, Fernando? E a casa chega lá dentro, a casa está num padrão muito abaixo, qual opção você tem? Vender a casa com um pouco de ágio, né? Ganhar um lucro ali em cima, mas demorar horrores para vender, ou fazer o trabalho de reposicionamento. Então, qual que é a análise que a gente fez, né, Fernando? Analisa todas as casas aqui de baixo, do centro, do final, mais caras, vê as novas, vê as reformadas e começa a posicionar a sua casa. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Você pega a casa nova, então a casa nova está com metro quadrado XY, as casas velhas estão aqui, tem casa reformada? Tem. Essa casa aqui é reformada. Então, ali em cima desse desenho do mapa do condomínio, você começa a desenhar a sua estratégia. Não é isso, Fernando? Exato, gente. E principalmente, né? Aí você começa a pensar o seguinte: a gente tinha ali uma casa que era térrea, ela tem um segundo andar lá que é um mezanino. Então você tem que fazer um planejamento dele do projeto minucioso. Vem cá, qual vai ser o projeto? O que tem que ser feito? Carla, o que você nos ajuda aqui? O que dá para fazer? Com qual custo? Por quê? Porque aí você tem que determinar qual é o tipo de reforma e qual é a posição que você quer colocar ela no mercado. Né? E aí a gente esbarra com uma crença limitante que é de 99% da população brasileira, se não for mais. Tá? Quando você fala, por exemplo, puxa, eu vou colocar essa casa para vender a 15 milhões, olha aqui, nós estamos com 300 pessoas na live. Quantas pessoas aqui acham que é um absurdo pagar 15 milhões numa casa? Né? Ou seja, gente, então a gente está lidando com um nível, né, de cliente, de público, que é aquele 0,0% ali da população brasileira. Né? Então é aquele tipo de imóvel que, tipo, tem saída, por incrível que pareça, tem. Né? Hoje você vê vários anúncios de casa de 40, casa de 50, casa de 20. E aí o que acontece? A gente sempre procura fazer o levantamento dos imóveis negociados, efetivamente negociados, né, dentro da região. E ali tinha sido vendida uma casa pior do que a nossa por 16. Né? Ou seja, foi sorte, não foi? A gente não sabe, né? Mas, ou seja, tinha margem para a gente colocar. O que implica você ter que fazer um reposicionamento e colocar o imóvel num patamar tão longo, tão diferente? Por quê? 60, 70% dos imóveis que tem naquele condomínio, eles estão na faixa de 5 milhões a 8, a 10, tá? Eles não estão na faixa lá para cima. Né? A maioria dos imóveis estão abaixo, mas tem lote menor, é sobrado. Né? Hoje você tem uma casa de 900 metros quadrados, né? Dos quais 700 é térrea, entendeu? Então isso é um diferencial absurdo, porque hoje o cara pega aí, eu quero morar numa casa térrea, eu não quero ir para o sobrado. Se eu for para o sobrado é para aproveitar terreno, lá tem terreno demais. Então o que a gente pode fazer para aproveitar o terreno para agregar na casa? Então você começa a desenvolver um projeto para colocar ela num outro patamar. O que qualquer outra pessoa que não fosse nós faria ali? Não, eu vou arrumar, levantar essa casa e queimar ela o mais breve possível. Vou gastar 1 milhão aqui nessa casa e vou vender ela por 6. Né? Basicamente é isso. Aí o que acontece? Você coloca por 1 milhão e a casa continua ruim. Porque o cara que tem 6, ele fala, eu vou ter que gastar mais 6 para arrumar essa casa. Aí qual que é a nossa situação? A gente consegue fazer uma reforma de 10 gastando quanto? 3 ou 4? Consegue. Então vamos fazer isso. Né? Vamos valorizar o imóvel, vamos demonstrar exatamente aquilo que agrega valor, aquilo que enche o olho de alguém. Né? E aí você investe, sim, num projeto de iluminação, nos acabamentos. Né? Hoje a gente tem dentro daquela casa lá dezenas de portas, lá nem sei quantas portas tem. Não é uma porta que você compra aqui no depósito da esquina. É uma porta específica de um fabricante de marca, tal. Né? Então você tem que ter esse tipo de olhar. Né? E a gente estava ali muito bem orientado pela Carla Rocha ali, que estava nos designando nesse sentido. Mas a gente consegue a fazer aquilo que é algo que tá longe da capacidade de 99% da população brasileira e de 99,99% de quem é arrematante. Porque a gente passa a fazer o quê? A gente enxergar aquilo que o mercado imobiliário exige. Tá? Então a gente tem que ter essa visão. Reposicionamento, ele vai muito além, né, do que são planilhas, do que são números, entender o contexto da região, entender o contexto do mercado imobiliário. E aí nós somos especialistas, né, Renan? Não tem jeito. Isso aí. Então esse exemplo aqui, o Ataíde já deu uma de... Como é que fala? Aquele negócio o pessoal fala de vira-lata, né? Eu não tô aqui, eles não tem para mim, vocês estão de parabéns. Cara, o que a gente tá falando aqui é um exemplo
de uma casa de milhões. Mas reposicionamento você pode fazer para qualquer imóvel de qualquer faixa de valor. Você tem que entender o conceito. Então foca no conceito. Esse caso aqui é um exemplo que a gente tem para mostrar aqui agora. Porque está acontecendo agora. Mas a gente tem exemplos aqui de médio padrão, de qualquer outro tipo de imóvel. A gente tem um monte de exemplo aqui. De imóvel de 200 mil, 300 mil, 500 mil, 100 mil. Vou abrir até vou até falar aqui um exemplo, tá? Para o Ataíde aqui, teve duas casas que eu arrematei no mesmo dia. Uma em Jandira, uma em Itapevi. As duas casas grandes, 200 e poucos metros de área construída, dentro de condomínio. Uma foi 560 mil de arrematação. Qual que era a previsão ali? Quando você, veja bem, quando você vai pegar no escuro, dentro da sua convicção, dentro da sua ideia de mercado, dentro daquele condomínio, que não é um condomínio lá dos melhores. Para quem não conhece, condomínio Nova Paulista, em Jandira. O que eu coloquei? Essa casa aqui, ela tem um teto para vender de 1 milhão e 100. É uma casa grande, com piscina e tal. É 1 milhão e 100, não vai vender mais do que isso ali. Mais do que isso, ela vai encalhar. Minha posição. E qual que era meu teto para arrumar aquela casa? Uma casa grande? 100 mil. 100 mil, vou arrumar essa casa. O que acontece na hora que a gente vai lá e toma posse da casa e vai conhecer? Aí você vê que a casa está pior do que imaginava. Tinha que mexer no telhado, tinha que mexer na piscina, tinha que dar uma abertura de parede lá, mudar um pouco, né? Ou seja, o projeto que a Carla fez lá, ele era mais amplo, 100 mil não dava. Tá? Nós gastamos 210 naquela casa. E aí, onde que eu tinha? Eu tinha um teto de 1.100 para vender. E aí, o que acontece? Por que é que você vai fazer isso? Por que peraí, eu batei 100, então eu vou arrumar a parede, vou dar aquela maquiada, deixar a casa aqui só levantar ela e botar para vender por 1.100. Seria certo? Muita gente faz isso. E aí a casa encalha. A casa encalha, não vende. Né? Então, às vezes, faça, mas faça uma única vez. E foi o que nós fizemos. Resolvemos a casa, reformulamos ela, reposicionamos ela e eu coloquei ela para vender por 1.395. E qual não foi a surpresa? Que um mês depois de colocar ela à venda, eu vendi exatamente por esse preço. E o meu teto era 1.100. Mas quando você mudou ali, você dobrou o seu custo de reforma estimado, você automaticamente reposicionou a casa. Você colocou ela numa situação que falou, pô, agora o cara paga. Por quê? Porque ele vai olhar em volta, não tem para onde ele correr. Né? Então, os 1.100 que eu achava que era liquidez, ele deixou de ser. A liquidez passou a ser o melhor produto. Né? Que também é um racional, que é o que o Renan acabou de falar, sobre a questão de conceito. É o conceito do reposicionamento, gente. Nunca vai ser um checklist, uma regra absoluta. Você tem que analisar o imóvel, analisar a região e entender o negócio para saber o que você vai fazer. Né? Nós estamos já faz um mês discutindo a nossa casa lá de Niterói, o Renan já postou algumas coisas ali no Instagram, tem uma vista maravilhosa. E o nosso reposicionamento passa no quê? Passa em um mês de pensar, de planejar o que nós vamos fazer, se compensa, se não compensa, qual é o melhor passo, né? Então o reposicionamento ele passa por um racional, que é exatamente esse conceito que nós estamos passando para vocês hoje, né? Mas que ele não é regra. Cada operação você tem que aprender e entender esse conceito para poder aplicar. Né? E às vezes a aplicação ela demanda um tempo de maturidade para você tomar a decisão assertiva. Às vezes a precipitação, toma hipótese, vamos embora vender, né, Renan? Vamos vender. O que acontece? Esse um mês aí que você não parou para pensar, ele vai deixar muito dinheiro na mesa ou ele vai te fazer você tomar prejuízo. Não prejuízo de perder o seu dinheiro, mas de você ficar um tempo danado com o imóvel encalhado, de você não conseguir depois queimar os potenciais interessados. Né? Fazer reforma várias vezes. Depois tem que fazer de novo, né? Exatamente, gente. Então, o que a gente está passando aqui hoje para vocês, o Renan tocou no ponto certo aqui. Ó. Conceito. Então, vocês tentem entender tá, o que a gente está falando aqui, extrair o conceito do que nós dizemos. Não é só número. Ah, tá aqui, ó. Paguei tanto, gastei tanto, não sei o quê. Entre a decisão do que fazer numa reforma é um planejamento. Ela demanda, inclusive, tempo. Exatamente, né? Então, foi a Beth aqui que falou: reposicionamento seria reforma certa para casa certa no lugar certo. Reposicionamento é você reposicionar a casa dentro do mercado. É você tirar a casa de um patamar e levar para outro. E essa possibilidade só existe em determinadas condições. Não existe em todas as condições. Imóveis muito parecidos, né? Região, por exemplo, apartamento. Não tem como você fazer um reposicionamento de apartamento. Isso é muito difícil. Você consegue, na verdade, a transição, a faixa de variação, a variância de preço é muito baixa, muito pequena. Então você vai sair daqui para cá, não tem muito o que fazer. As casas, às vezes acontece que tem condomínio que não dá para fazer. Por exemplo, aquele condomínio que a gente está lá em Vinhedo, está demorando a vender. Não tem jeito.
Não tem o que fazer. A casa são todas iguais. Qualquer coisa que você colocar naquela casa ali, você só vai estar jogando dinheiro fora. Porque não vai adiantar. A gente já reformou, está no jeito para vender. Só que é uma casa que a gente achou que venderia rápido e não vendeu. E aí não tem o que fazer. É preço. Porque essa casa, por exemplo, não tem o que fazer de reposicionamento. Já no caso de imóveis, você tem uma grande variância de preço dentro do condomínio, dentro da rua. Isso eu estou falando de imóveis aqui de condomínio, mas imóveis de rua também. Isso acontece com casas. Pode ser de condomínio ou de rua. Quando você tem uma grande variação de preços, você pode tirar a casa daqui e levar para cá. Isso é reposicionar. E aí, quando você tem grande variação de preços, você pode assumir mais riscos. Você pode fazer uma arrematação com área expressa, com análise expressa, por exemplo. Você sabe que se você chegar lá e a casa estiver pior do que você imaginava, você consegue reposicionar. Então, aqui em Campinas, né, essa casa fica em Campinas, foi exatamente o que aconteceu. Nós reposicionamos a casa, uma casa que era para vender por 7, nós vamos colocar no mercado por 15, já tem corretor doido para trabalhar ela, que já sabe, tem um cara que falou comigo, já tem cliente, inclusive, para levar na casa. Só que, obviamente, a gente segura, porque eu quero esperar a casa estar pronta, eu não quero que o cliente chegue lá e se decepcione com nada. Eu não quero que ele chegue lá e veja uma sujeira na casa, nada. Ele tem que chegar lá e ter um encantamento, né? Nós vamos fazer um livro, um book da casa, explicando, né? Igual o imóvel na planta. Você pega o imóvel, mostra, né? Nunca fica igual aquilo que você olhou no livro, né? A diferença da nossa já está pronta. Então, dá para fazer um negócio bem fidedigno, né? E, obviamente, trazer uma experiência, mostrar o acabamento de primeira, né? Então, mostrar tudo isso, fazer tudo isso para vocês, para os potenciais clientes e corretores, principalmente, que vão vender para os clientes, né? Os corretores saberem falar da casa. Porque senão o corretor não sabe vender. Você tem que entregar para ele o material para ele poder vender a casa do jeito. Ele falar o que você quer que ele fale, né? O que você quer que ele fale, né? Então, esse vai ser o trabalho que a gente vai fazer. E isso é reposicionamento. Então, você sai de uma operação difícil, dura, que você entra e fala, cara, o acabamento interno da casa tá muito ruim para esse padrão de casa. E aí o Fernando falou muito bem. Aí agora, vou trazer aqui, repetir, recapitular o que o Fernando falou, que é muito importante. Você entra numa casa com um acabamento ruim, aí o que você vai olhar? O que essa casa tem de bom? Isso vale para qualquer... Gente, é um conceito, presta atenção no conceito. O que essa casa tem de bom? Vou repetir, o Fernando já falou. Lote privilegiado, casa no final da rua do condomínio, próximo do clube, não pega trânsito. Localização no condomínio muito boa. Casa térrea. Então, o que acontece normalmente? Você tem lá no condomínio lotes de 1.100, 700, 1.100 e essa de 2.200 lote. Então, o que o cara faz num lote de 1.100? Ele pode colocar um sobrado de 500 metros quadrados ali, 250. Se você for fazer uma casa de 700, vai lá, 350, ele vai ocupar, vai ter uma área boa de lote, mas vai ser um sobrado. Então, o sobrado tem escada, né? Então, tem objeção do sobrado, obviamente. É óbvio que o sobrado é muito bom, porque você aproveita mais o terreno. Mas se você tivesse a oportunidade de ter 900 metros quadrados, sendo 750 ali, no mesmo pavimento, é muito melhor do ponto de vista de venda do que um sobrado. Sobrado é muito bom para aproveitar o terreno, mas se você tem um terreno muito grande, você consegue fazer uma casa térrea e ainda ter um terreno para fazer uma área de lazer top. Que foi o que aconteceu nessa casa. Essa casa tinha um terreno tão grande que ela deu para fazer 900 metros quadrados de área construída, sendo 750 no primeiro pavimento, e ainda tem uma área de lazer foda, que tem beach tênis, uma piscina maravilhosa, spa. É um negócio, uma casa-clube. É um conceito de casa-clube. Então, por isso que a gente nomeou ela de The Best House, porque não tem nenhuma casa no condomínio com esse mesmo conceito lá. É a melhor casa do condomínio. Isso já tem a marca. Até os corretores já me chamam falando, e a The Best House? Né? Então, obviamente, nós estamos valorizando o nosso produto também, na hora de vender, né? Então, já estamos falando isso desde que começou a obra, os corretores já estão repetindo. Quanto que fica pronta a The Best House? Né? Então, obviamente, metemos um carimbo na casa para valorizar também o nosso produto, né, Fernando? E principalmente, né, o que acontece? O cara que é o público dessa casa, por exemplo, o cara vai comprar uma casa de 15 milhões. Então, você não pode imaginar que o cara vai comprar uma casa porque ele quer só conforto. Né? Eu quero chegar na minha casa depois de sair da minha fábrica, do meu trabalho, chegar lá e deitar no meu cinema, e curtir a minha jacuzzi,
e eu não quero ninguém aqui para jogar beach tênis comigo. Não, o cara, a casa dele é para exibir, né? Então ele vai receber, ele vai ser aquele cara que recebe, que é um anfitrião. Ele quer falar, olha só, minha casa. Então eu quero receber várias pessoas, eu quero mostrar o que que tem, o que que não tem. Eu quero que seja diferente, né? O cara não paga 15 milhões numa casa, ele vai morar numa de 5, se ele quiser só conforto, né? E aí a gente teve essas ideias, não só a piscina diferenciada, uma quadra de beach tênis, spa, jacuzzi, solário, não sei o que mais, o pôr do sol maravilhoso, né? Então, são diferenciais que tem que fazer parte integrante daquilo. Né? Pode não fazer parte do nosso universo, mas ele faz parte do universo imobiliário, que é o que a gente tem que dominar. Né? Então, a posição onde você vai colocar é muito importante nesse ponto. Porque aí você vai colocar lá o seguinte, ó, vem cá, eu vou fazer uma quadra de beach tennis, eu vou ter que comprar lá areia especial, separar um espaço, fazer a drenagem do terreno, aquele negócio todo, né? Para quê? Ah, não, depois o cara que comprar, ele faz. Você não entendeu? Então o que que acontece? Você vai naquele ponto e pega. Aí você vai pegar um muro lá, todo revestido da bendita da pedra moledo. Pensa num negócio caro, essa tal da pedra moledo. Então não é uma reforma só por reforma. É um reposicionamento. Você está você está colocando a situação adequada para o produto adequado. Né? Não dá para fazer aquela maquiagem, se você está falando que um imóvel de 2 milhões é uma coisa, um imóvel de 500 mil é outro, pop é outro, nesse tipo de imóvel, a situação é outra, né? Então você tem que estar nessa situação. E aí quando a gente fala aqui de 15 milhões, vou colocar essa casa para vender por 15 milhões. Os caras são exagerados. Renan, exagerado demais. Fernando, nossa senhora, imagina que vai vender por 15. Aí o que acontece? A gente tem que fazer um churrascão lá, né? Um churrasco para nós, o pessoal ver com os próprios olhos e quero ver quem que vai chegar lá e vai falar, porra, se eu tivesse 15 milhões eu pagava, hein? É isso aí. Se vender antes da data do barbecue, hoje vai pedir 30 dias para poder segurar. Mas, enfim, é isso aí, né? Então, obviamente, esse conceito aqui, estamos trazendo uma casa de 15 milhões, mas é o mesmo conceito para qualquer faixa de valor. Você vai usar a mesma estratégia para qualquer faixa de valor. Resumindo, para a gente fechar aqui, reposicionamento, trazer a casa de uma posição para outra dentro da faixa de valores, tá? De um mercado específico. Então, tem casas de... Cascavel foi um exemplo lá clássico, né? Que tinha casas de 700 mil lá no bairro. Nós vendemos a nossa por 1.335.000. Como que vocês conseguiram vender uma casa por 1.335.000 se tinha casa de 700 mil no bairro? Mesmo tamanho. Era mesmo tamanho. Como que vocês conseguiram fazer isso? Reposicionamento. Mas aí tem características específicas que a gente identificou ali que poderia usar, né? Que a Liz brilhantemente fez a reforma lá. E nessa da The Best House foi a Carla Rocha. Brilhantemente também conduziu junto com o Kenny lá essa reforma. Então, primeiro ponto, isso é reposicionamento. Quando fazer o reposicionamento? Quando o condomínio ou a região, o bairro, permite esse espaçamento. Se você está aqui, coloca para, né, você consegue jogar ela para cá, você consegue enxergar potencial para jogar ela para outra faixa de valor, aí sim você vai operar o reposicionamento. Renan, como que vocês usam o reposicionamento na escala? Estou recapitulando. Como você tem em determinados tipos de imóveis possibilidade de corrigir a operação via reposicionamento, ou seja, você comprou um imóvel, se ele estiver pior do que você imaginava, você joga ele para cá e corrige com a reforma. Né? Então a reforma ela tira você de uma situação difícil e te joga numa posição privilegiada. Você sai ainda com lucro, muito lucro da operação, porque você soube trabalhar as faixas de valor. Né? Então, isso aí facilita você construir um funil e usar análise expressa. Porque quando você tem análise expressa, se você cometeu erro, você consegue mudar a operação, né? Fazer com que a operação ela realmente, né? Você corrija a operação por meio da reforma. Então, análise expressa com reposicionamento é a engrenagem que faz muita coisa acontecer e muitas arrematações, tá? Então você consegue, óbvio que você vai errar pouco, erra pouco. A gente hoje erra muito pouco, né? Assim, a chance hoje da gente errar uma operação é muito pequena. Mas se errar, a gente vai sair da operação. A gente hoje, eu não tenho medo nenhum hoje. Pega imóvel, claro, você olha, você tem que estar pagando bem no imóvel. Você não pode pagar, obviamente, se você ficar apertado lá, você não consegue fazer o reposicionamento, porque a reforma gasta. Mas, se você pagou bem no imóvel, você vai sair de um jeito ou de outro. Se ele
estiver melhor do que você espera, você vai ganhar mais do que você esperou. Se ele estiver pior, você vai corrigir e vai ganhar pelo menos o que você tinha imaginado lá atrás. E aí, 20% das operações, você vai sair com 20%, 25% mesmo, porque, essa aqui não vale a pena reposicionar, eu vou vender do jeito que está mesmo e paciência. Então, ali você sai com a lucratividade um pouco menor. Mas veja, as operações que dão certo, elas precisam compensar operações que foram maiores do que Selic aí, gente. Você não perde dinheiro em leilão. A pior operação que você vai fazer é 20%, 25%. As melhores você vai fazer 70%, 80%. Então essa é a grande mágica do negócio, né, Fernando? Resumindo aí pra galera. Exato. Inclusive porque agora, né, tem muita casa ruim que precisa de reforma em bairro. Você imagina o seguinte, pega aí, é muito simples você pegar o bairro que você cresceu. Né? Aí o que acontece? É um bairro antigo, todo mundo aqui é mais velho, né? É jovem há mais tempo. Então o que acontece? O bairro que você cresceu é um bairro antigo e às vezes é um bairro bom. Só que só tem casa que precisa de reforma. Mas é um bairro que o pessoal tem um apelo ali e tal. O que acontece nessa situação? Muita gente vendendo imóvel barato agora. Por quê? Porque quer estar interessado no juro de 1% ao mês lá do CDB. Porque o juro está alto, a Selic está alta. O cara fala, pô, vou vender essa casa aqui por 1 milhão, vou ficar com 10 mil de renda por mês. Né? Então, eu vou vender essa casa. Aí qual que é o ponto, gente? Se você consegue, você pega essa casa bem ali, você consegue reposicionar ela, Fora você vai leilão. ganhar muito dinheiro. Fora do leilão. Que essa semana agora eu devo fechar, se Deus quiser, dar certo lá a proposta. Você financia 100% do negócio, põe nada de dinheiro, gasta na obra e põe um baita de um dinheiro no bolso. Fácil, entendeu? Então tem como fazer. Por quê? Por causa do conceito. Volta de novo naquilo que a gente falou, gente. É conceito. Né? Leilão é a melhor forma que tem de adquirir imóvel, mas só vai ter sucesso nos leilões quem entender o que é o mercado imobiliário. Então, leilão não é você comprar o que está com deságio, é você entender o que você vai fazer com aquilo, como é que você vai posicionar, como é que você vai vender, por quanto você vai ganhar, né? Entender o jogo, simples assim. É isso aí, Fernando, sensacional. Vou responder as perguntas aqui antes. Tem que entender o limite do bairro, obviamente, né? Você tem que entender o limite do bairro, é aí que está o segredo. Quando o bairro varia demais, o que muitos enxergam como problema, muita gente vai virar e falar o seguinte, que problemão, como é que eu vou avaliar o imóvel? Você tem imóvel de 700 mil e tem imóvel de 1 milhão e 200. A gente já enxerga como oportunidade. Pode comprar sem ver, porque se chegar lá e a casa estiver ruim, você só olha a metragem, olha o terreno, olha a fachada, pode comprar e aí a gente vai reposicionar a casa se for o caso, né? 2 semanas atrás, com um dos times lá dos Tubarões, garimparam lá uma casa num condomínio. A casa mais barata que tinha no condomínio era 2 milhões, tinha casa de 4, 4,5, né? Então eu falei, pô, aqui tem uma margem absurda. E o imóvel estava indo para leilão por 600 mil. Né? E a galera que fala que está faturado, que está saturado o mercado de leilão e não sei o que, era no leilão do TRT. 600 mil, aí começou a disputa, só o nosso time e um tal de Vanderlei, né? Disputa do lance parcelado. Eu falei para ele, gente, 1 milhão à vista nessa casa, eu não quero nem ver a fachada, não quero nem saber onde que é a casa. Eu pago 1 milhão no terreno. Vambora. Aí incentivei ali tudo para pegar, e o que aconteceu? Chegou na hora, não teve lance, e aí começamos a disputa do parcelado. E no final nós ganhamos 660 mil parcelado, uma casa, que aí, tipo, se ela tiver muito, muito ruim, mas muito ruim mesmo, né? Você gasta ali 500, você vende por 2,5. Entendeu? Então é um baita do negócio. E aí, como é que você enxerga isso? É o conceito, sempre na parte do conceito. Ah, mas quanto é que você vai gastar de reforma? Eu não preciso saber. Eu preciso saber que ali eu tenho margem. Né? Eu tenho... Você comprou barato, o mercado tem variação de preço, acabou. Você não tem, ali você já ganhou dinheiro, já acabou. Entendeu? Agora é como você vai decidir como ganhar mais dinheiro. Se vai ser vendendo do jeito que está, ou se vai ser reformando para vender lá por 2,5. Então, é só decidir como você vai fazer para ganhar mais dinheiro. Né? Então, entender esses conceitos muda o jogo. Né? É isso que a gente faz, gente. Dentro da escala, esse é o jogo da escala. Esse é o jogo da escala. A França está aqui, na casa que eu postei essa semana lá no meu Instagram. É uma casa em Itanhaém, que desocupei lá, tal. A casa maravilhosa, piscina, interesse, não tem nada muito o que fazer lá, só uma pintura, uns ajustes nela, pouca coisa. Dá para reposicionar? Não dá só para melhorar ela e botar para vender. Aí ontem teve visita e lá vai o cara, já meteu a proposta. A gente queria 1 milhão na casa, o cara mandou 950. Lógico que nós vamos vender. Então você imagina, fechou, provou a ficha do cara lá, tá vendido. Quanto nós gastamos nessa casa até agora? 200 mil. A gente deve 300, acho que é isso. Parcelado do Bradesco lá. Então, no final das contas, vai dar quase
350 mil de lucro com 200 pau de investimento. Detalhe, nós compramos ela em janeiro. Essa aí foi. Né? Isso aí foi Porra. quase rápido, hein? Você imagina só, compramos em janeiro, aí você recebe agora em maio, junho, entendeu? Então, 6 meses você faz 170, 200% quase. Muito bom, cara. É sensacional. O mercado de leilão de imóveis é realmente um negócio de louco, né? Não tem como. Hoje a pessoa que está fora do mercado, olhando isso aqui, e, cara, você está deixando dinheiro na mesa, vou ser sincero para você, você tem que aprender isso, cara. Isso tem que aprender, não tem como hoje. O cara que tem na carteira dele não tem imóvel. E se ele tem imóvel, ele tem que aprender a comprar leilão. Não tem como. Se ele tem né? um pouco de capital para investir, vai cair naquilo que eu falei da faculdade de medicina. Pô, você ganhar 1 milhão no imóvel, você ganhar 150 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Caramba, entendeu? Não tem nada. Não tem nenhum outro negócio no Brasil hoje que chegue perto disso. Simplesmente. Com segurança não tem. Com segurança não tem. Não tem. Show de bola, Fernandão. Deixa eu pegar uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, ó. Tatasminha. Tá. Deixa eu dar um aviso pra galera aí, pra quem tá seguindo a gente nos domingos. O pessoal tava me cobrando, e aí eu vou fazer. Toda quarta-feira eu tenho aula com os tubarões às 8. E aí eu consegui esse horário. Eu falei, ó, então às 7 eu vou abrir uma live no meu Instagram, tá? Vai ser lá Papo com Tubarão. Exatamente pra quê? Pra gente conversar, pra vocês colocarem as perguntas que vocês têm lá com relação à mentoria dos tubarões. Vou estar recebendo meus convidados lá, que são os tubarões. Então, toda quarta-feira, 7 horas, já agendem aí. Eu quero vocês lá na live. Se não tiver, já vou parar de fazer também. Então, peraí, Fernando. Quarta-feira, 7 horas, no seu perfil, 19 horas, né? Uhum. No seu perfil, fernando.merli, @fernando.merli. Então já sigam lá o Fernando. Deixa eu colocar aqui o perfil dele, ó. @fernando.merli. Tá? Aí, ó. Sigam o Fernando toda quarta-feira às 19 horas, antes dele entrar na aula dos tubarões, vai ter live lá no perfil do Fernando, 19 horas, papo lá com os alunos dele, trazendo os tubarões, trazendo novas estratégias, né? Enfim, é isso aí. Colocando, né, a ferramentas nas mãos dos arrematantes para eles ganharem dinheiro. Aqui vocês aprenderam mais um, reposicionamento. É óbvio, gente, que aqui eu poderia ficar falando 4 horas seguidas de reposicionamento. Tem estratégia que a gente usa para tudo isso. Mas eu quis trazer o conceito aqui para vocês. Vocês têm uma arma poderosa na mão, sabendo analisar o mercado, sabendo entender para onde o imóvel pode ir, a sua chance de extrair mais lucro, a sua chance de corrigir uma operação que eventualmente no início você pode ter pensado assim, nossa, mas ficou difícil. Não, cara, calma. Né? Você vai corrigir a operação. Se você tiver comprado num preço bom e tiver um mercado com variação de preço significativa, você vai corrigir essa operação. Pode ficar tranquilo, não precisa apavorar. Tá? Imóvel, para perder dinheiro com imóvel, tem que ser um artista. A verdade é essa, né? Hoje, com as estratégias, principalmente com tudo mastigado, como a gente entrega aqui para vocês, é só aplicar que vocês vão entender o conceito, né? Não adianta, não tem receita de bolo, assim, né? Entender o conceito. Igual a gente falou aqui, ó. Imóvel, comprou barato, tem variação de preço, não tem que mexer na fachada, não é nada muito significativo, você vai sair da operação, pode ficar tranquilo. Hoje a gente entra em imóvel que a gente tem absoluta convicção, né, Fernando? A gente melhorou muito, inclusive, né? A gente melhorou muito dentro ao longo, fazendo, né? Então não tem como você melhorar sem fazer, né? Então a gente fala aqui o que a gente fez, o que a gente sabe que dá certo e o que dá errado, né? E obviamente isso aí agrega demais, eu tenho certeza que agrega demais para vocês, porque não é um conceito teórico, isso é um conceito prático. Você foi fazendo, que essas histórias que a gente conta aqui para vocês são todas de casos reais, que a gente fez, testou o que deu certo e o que não deu. Então tá tudo aqui mastigado, né? E principalmente, gente, não vai achando que a gente bateu o olho e falou, não, aqui a gente faz assim. Não, a gente sofreu com ansiedade. E agora, putz, essa daqui vai ser ruim mesmo, hein? Não, e não sei, tá, tudo isso a gente passa, gente, é natural. E hoje eu tenho, graças a Deus, né, essa tranquilidade de falar para os meus tubarões, para os esmartanos aí, do seguinte, ó, bateu, nossa, agora deu ruim, calma. Tudo tá fácil. Mas como é que tá fácil? Tá fácil, vai resolver. Controla a ansiedade. Por quê? Porque a gente já passou. Então vocês estão aprendendo com as nossas dores. Né? Os nossos sacrifícios que a gente já passou, que a gente já fez, a gente agora usa para tranquilizar vocês. Esse cabelo branco, rapaz, o Fernando tem muito mais que eu. O meu tá começando a aparecer, né? Agora serve para ensinar vocês, né? Então a gente já sabe o que dá certo, o que dá errado.
Então vocês estão pegando já o caminho trilhado, né? Então quando eu falo aqui para vocês e simplifico o reposicionamento, é porque eu já sei o que deu certo e o que deu errado, né? Então, se fez o dever de casa aqui, fica tranquilo que lá na frente a gente sai. Então é basicamente isso, né, Fernando? Não tem muito mistério. Quem quiser entrar para a próxima turma de mentoria, vou responder a pergunta aqui, né? Existe fator definitivo. Antes eu vou só avisar aqui, quem quiser entrar para a próxima turma de mentoria da Smart, a maior comunidade do país, comunidade Smart, digita aqui, ó, T32, o maior ecossistema hoje de leilões do país, é a comunidade Smart, é o ecossistema Smart, desde a educação até a venda, tá? Reconhecido pelo MEC. Então, assim, é realmente um ambiente de alta prosperidade. Digita aqui, ó, T32, Tatu 32 aqui nos comentários e entra para a lista de espera. Respondendo a pergunta para fechar aqui, existe algum fator definitivo que faz você optar pelo reposicionamento ou não? Existe. É o que eu acabei de falar. A variação de preço, a possibilidade, então você vai estudar o mercado. Você vai entender. Cara, eu tenho como ir para lá? Não. Então, peraí, então não dá. Então tem, cara, eu acabei de falar que o condomínio lá em Vinhedo, por exemplo, esse condomínio em Vinhedo não tem para onde ir. Então ali não tem reposicionamento ali. Se você não tem variação de preço dentro do condomínio ou dentro do bairro, se for uma casa de rua, esquece. Você não tem o que fazer. Você vai só dar uma melhoradinha na casa. Reposicionar não é reformar. É reformar mudando o preço da casa, o patamar da casa. Então, refazer uma reforminha, pintar, colocar uma bancada, trocar um piso ali, coisa simples, não. Isso aí não é reposicionar. Foi isso que a gente fez na casa de Vinhedo lá, porque é uma casa que você vai fazer um trabalho básico mesmo, só para deixar ela pronta para uso, mas não para poder reposicionar o valor. Agora, quando você tem grande variação de preço, você chegou, a casa está pior do que você imaginava, ou mesmo que ela não esteja pior, você entende que você pode extrair mais valor, colocando a casa, gastando um pouco mais e jogando a casa para outro patamar, aí sim a gente fala de reposicionamento. Niterói é um caso clássico agora que a gente vai começar um novo reposicionamento. A gente vai pegar a casa, pegamos a casa, o custo total agora já com a arrematação, leiloeiro, documentação, está 850. Né? Então, o que a gente tem que decidir ali agora? É uma casa de rua, é uma análise mais complexa. Por quê? Porque a gente precisa levantar vendidos. Né? Então, não adianta só você pegar a oferta. Então, olha só o trabalho do reposicionamento. Você tem que procurar vendidos, pelo menos um, que te dê uma referência. Né? Quando você pega lá, pronto, me dá um aqui, que é mais difícil levantar vendidos. Né? Os corretores às vezes não falam. Mas você tem que pegar pelo menos um. Não, me fala um vendido aqui nesse patamar. Eu vendi uma casa, tal rua. Tem o endereço? Tem. Pronto, aí a gente vai lá, olha a casa. Deixa eu ver o que tem na casa. Deixa eu ver um anúncio, se tiver ainda ativo. Aí você vai entender. Então agora aí você vai começar a mapear qual que é a âncora de preço. Porque o vendido é que ele faz a âncora real. A oferta é uma metodologia, obviamente, uma metodologia inclusive validada pela BNT, que é o método comparativo, que é você usar a oferta. Só que existe uma régua, existe uma diferença entre o valor de oferta e o valor de venda. Esse valor ele gira em torno de 7% a 12%. Só que tem regiões que às vezes é 25%. Tem regiões que é 30%, cara. Então você não pode usar a sua oferta para tomar uma decisão de reposicionamento. Você tem que ter uma informação pelo menos de um vendido. Para você ter uma noção do que vendeu lá e pelo preço que vendeu. Então, por exemplo, teve um caso lá do apartamento duplex que a gente falou com o time, se não me engano, foi o time 4 lá dos Tubarões, né? Que a gente estava ensinando para eles sobre apartamento duplex. Por quê? Apartamento duplex é um que tem um deságio alto. Além dele não valer o dobro, ele vai normalmente de 30% a 50%, você ainda tem um outro problema que é o que está ofertado, o preço de fechamento é muito mais baixo. Então você tem que ter essa noção, porque o preço de fechamento do anúncio e para aquilo que vai ser vendido, apartamento duplex em centro de cidade, então, o preço de fechamento, a região, preço de fechamento é 20%, 25%. Quando não então, é um por um. Quando não é um por um, né? Exatamente. Então tem que ter cuidado, né? Então, não vou misturar os assuntos aqui não, porque senão a gente vai estender aqui mais tempo. Fernandão, obrigadão, meu querido. Tamo Valeu junto. demais. Digita aí, ó, T32, quem quiser entrar para a turma da Smart. Recapitula aí a live sua para a gente fechar. Vai ser que dia? Quarta-feira, às 19 horas. Qual é o perfil? Fernando.merli, do Instagram. Tubarão, quarta-feira, às 19 horas, entregando o ouro lá para vocês, beleza? Valeu, gente. Um abração, boa segunda-feira para vocês. Tamo junto. E a gente se vê lá no Smart Barbecue, edição The Best House, hein? Vai ser top, hein? Vai. Sensacional. Valeu. Tchau, gente.